Nós estamos entrevistando hoje o ex-deputado Wagner Lago, do Maranhão. Deputado, a gente falava também nos abusos do Poder Judiciário, né? Houve a cassação do mandato do seu irmão, o governador Jackson Lago, que chocou o país, né, pela violência com que aquela decisão foi tomada. Isso não deixa de representar, né, outra grave inflexão, digamos assim, no nosso judiciário. Leite, na verdade, são decisões difíceis, muito difíceis de serem aceitas. Até um articulista, um grande jornal de São Paulo, há pouco tempo, disse que havia uma, digamos assim, uma estratégia política do Executivo no sentido de caçar alguns governadores do Nordeste, do Maranhão, da Paraíba, de Alagoas, e terminaram por caçar desses três que faziam parte dessa estratégia, digamos assim, onde os interesses políticos eram grandes, terminaram caçando o do Maranhão e o da Paraíba. Mas o grave, também institucionalmente, juridicamente, é que deixa muito a desejar do ponto de vista da equidade, da justiça, digamos assim, caçar um governador e não entregar, devolver a soberania. A soberania é do eleitor, é do cidadão. Então, como é que se caça, tanto no Maranhão como na Paraíba, e dá-se posse, empossa-se a quem perdeu a eleição? No caso do Maranhão, gritante; no caso da Paraíba, gritante. Soube que no caso de Alagoas houve uma certa medida de última hora para livrá-lo também dessa cutela, não é? Cassatória. De forma que é muito difícil para o cidadão, seja do Maranhão, seja do Paraíba, qualquer estado do Brasil, aceitar que uma pessoa que foi derrotada ser investida no poder, quando rigorosamente, se esses cassados só para argumentar tivessem incorrido em abuso de poder, imagina no Maranhão abuso de poder político por parte do Jackson, que na verdade o Brasil inteiro conhece e sabe que isto não aconteceu. Então, como é que pode não se consultar o cidadão, que é o dono do poder, é o dono da soberania do voto, saber se ele aceita que uma pessoa que foi derrotada vá lhe dirigir o destino? Então é uma incoerência, é uma coisa não ética, é uma coisa não justa e é uma coisa rigorosamente que não tem, digamos assim, uma explicação política, moral e jurídica. De forma que são esses desvios, para dizer uma palavra mais suave, esses equívocos, que na verdade a gente sabe quais foram os interesses que nortearam essas posições. Isto é preocupante do ponto de vista político, do ponto de vista institucional, do ponto de vista jurídico e do ponto de vista eleitoral. Eu disse no primeiro bloco como é que o país realiza uma eleição sem lhe saber as regras, sem ter a definição das regras, não é, Leite? Da mesma forma, como é que se caça governador? Como é que se caça governador e instala-se, empossa-se, entrega-se o poder para quem foi derrotado na eleição? De forma que são esses atropelos que eu até debito, digamos assim, a imaturidade democrática das instituições, que ainda caminham para um fortalecimento e, como disse, caminham a passos lentos, que isso realmente tem que preocupar não só o político, mas o cidadão.
por que que o cidadão ele a cada dia descrê mais do processo político brasileiro? Porque não há resposta do judiciário quanto à questão ética, não é? Não há, e quando o judiciário se manifesta, nessas hipóteses que nós nos referimos, tanto das cassações, como ainda não ter definição legal da lei da ficha limpa, não é? A definição de aplicação, de efetividade, não é? No pleito de 2010. São essas coisas, o somatório dessas preocupações. Bom, e tem outras coisas também, né? Você vê que no Ministério Público há esses atropelos ou esses equívocos e mesmo abusos, né? Como a gente viu no caso do deputado Tiririca, aquele procurador lá de São Paulo, que impôs uma humilhação ao deputado que foi eleito com mais de 1 milhão de votos, acusando o rapaz de ser analfabeto, né? Como se analfabeto no Brasil fosse uma coisa deplorável, né? O analfabeto é um cidadão. É um cidadão. E, inclusive, pode votar, né? Mas, mesmo assim, ele provou que não era analfabeto, mas passou por uma humilhação pública. Eu acho que no Estado democrático de direito deve-se respeitar a soberania popular. Nós não vamos indagar as razões deste quase 1,5 milhão de votos do Tiririca. Temos que respeitar. Esse questionamento você pode fazer, achar que ele não tinha competência para ser legislador, ou então essa pletora de votos, esse volume, avalanche de votos ao Tiririca, tenha sido uma espécie de protesto. Tudo isso é um posicionamento político do eleitor. Então, os partidos, por exemplo, eles têm que procurar examinar as razões dessa votação surpreendente e avassaladora do Tiririca para estudar as razões e definir quanto à questão de candidatura, fazer as escolhas, não é? Que achar que não seriam merecedoras, digamos assim, de protesto por parte do eleitor. Enfim, em resumo, Leite, temos que respeitar o voto, não é anular esses votos. Mas ficou, como nós dissemos há pouco, ficou, de certa forma, muito fácil anular votos no judiciário sem indagar do dono do voto, de quem mantém a soberania, que é o eleitor, se ele quer fazer outra, tem que fazer outra eleição. Não se trata disso. Por isso é que eu acho que nesse episódio que você pergunta, o Ministério Público pode ter sido, digamos assim, rigoroso nesse caso, mas apesar dos avanços, digamos assim, institucionais, sobretudo dessa questão do Ministério Público, que passou a ser quase um quarto poder, como dizem comumente, o Ministério Público avançou muito, está prestando um grande serviço, digamos assim, na construção institucional deste país. Ele está muito presente, mas, claro, muitas vezes ele incorre em equívocos, não é? E outras vezes também, embora minoritariamente, excepcionalmente, ele, às vezes, até ele veicula, digamos assim, interesses que não são os interesses, digamos assim, rigorosamente da justiça e da legalidade, não é? Muitas vezes ele assume posição, eu até digo, não muitas vezes, excepcionalmente, interesses que não são os interesses que devem nortear sempre essa grande instituição que é o Ministério Público, que saiu
muito fortalecida da Carta de 88. Deputado Wagner Lago, com relação ao legislativo em si também, tem havido também muitas queixas da lentidão com que o parlamento, né, se debruça e decide sobre determinados projetos, sobretudo aqueles mais urgentes. E se atribui a isso o fato de o presidente, né, se salvaguardar com aquelas medidas provisórias, porque todo governo ele precisa de agir, de ter decisões rápidas, né? Ele tem medidas ágeis para decidir, e a medida provisória é uma delas. E eu aqui na Câmara, eu também sou funcionário da Câmara, além de jornalista, e eu vejo, por exemplo, grupos de pressão vindo aqui dizendo o seguinte: olha, a gente vai pedir ao presidente, ou à presidenta, que é hoje, no caso, a doutora Dilma, que ela baixe uma medida provisória, porque se a gente for esperar que o Congresso, né, decida, isso vai demorar, às vezes, anos. O que é que você diz a respeito disso? Na verdade, essa utilização da medida provisória, o cunho seria, digamos assim, para atender situações excepcionais. Só que esta lentidão do Legislativo, ela enseja e permite que, às vezes, o Executivo, em situações que não são excepcionais, ele atue em detrimento, digamos assim, de uma manifestação, de uma atuação do Legislativo. Mas, Leite, eu acho que há uma reforma, talvez a mais importante dela, que tem sido postergada, tem sido preterida. Isto é ruim para o poder legislativo, é a reforma política. Essa questão da pulverização partidária, essa questão da representação, a representação, se você analisar bem, ela está muito comprometida. Termina uma eleição, com um mês ou dois depois, pergunta-se ao eleitor, ao cidadão, que é o soberano, como já disse, em quem votou para deputado federal, para deputado estadual, não é? Ele, na verdade, a maioria esmagadora não lembra. Deputado, infelizmente o nosso tempo acabou e a gente vai ter de encerrar. E esse tema da reforma política poderá ser objeto de uma próxima entrevista. Então, nós hoje entrevistamos o deputado Wagner Lago, do Maranhão.